vamos abrir nossas Bíblias. Um texto de base que vai servir para a exposição da palavra do Senhor. Você encontra em Êxodo, capítulo 20, verso 3. Êxodo, capítulo 20, verso 3. Na realidade, o que nós vamos falar sobre hoje tem tudo a ver com a nossa escola dominical, com referência aos 10 mandamentos. A questão do primeiro mandamento. E a palavra de Deus diz assim: não terás outros deuses diante de mim. O nosso catecismo maior diz quais são os deveres exigidos neste mandamento. Os deveres exigidos do primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como único e verdadeiro Deus, nosso Deus, cultuá-lo, glorificá-lo como tal, pensar em meditar nele, lembrarmos dele altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo, temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando, regozijando nele, perdendo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimento, prestando-lhe toda obediência e submissão do homem todo, ter cuidado e agradar em tudo, e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, e andar humildemente com ele. Nós sabemos que quando Moisés, Deus deu a lei ao povo, o seu povo vinha de um contexto completamente pagão. Com certeza, alguns traços daquilo que lhe foi passado pela sua descendência, pelos seus familiares, Abraão, Isaac, Jacó, e consequentemente a sua posteridade, tiveram em contato com Deus. Deus se revelou a esses homens. Com certeza, muitas coisas foram passadas. E nós sabemos que os hebreus, eles começam de uma família, eles começam de Abraão e se tornam uma grande nação, se tornam um grande povo, melhor dizendo, ali no Egito. No meio da servidão do Egito, que o povo de Deus cresce. E com certeza eles se esqueceram de muitas coisas. Eles foram passadas pelos seus pais. E o contexto em que eles viviam era um contexto de franca idolatria. E nós vamos perceber isso na caminhada e na formação da igreja ali do Novo Testamento, que é Israel. Nós vamos ver que a idolatria estava presente no meio do povo da aliança desde o início da sua caminhada. Como a gente vê lá em Êxodo capítulo 32, verso de 1 a 5, quando Moisés sobe ao monte e Deus fala com ele, entrega as tábuas da lei e fala sobre algumas coisas relativas ao culto, instituindo como o culto deveria ser. E aí o povo fica embaixo dos montes. E nessa espera, o coração do povo se desvia do Senhor. Porque a idolatria estava dentro do seu coração. O homem já nasce em idolatria. O homem é essencialmente idólatra. E aí no verso 32, no capítulo 32, no verso 1 ao 5, ele diz assim: mas vendo como que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faz dos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. E a proposta aqui não é expor o texto, mas começamos a ver alguma coisa aí já errada. O homem que nos tirou do Egito. Foi Moisés que tirou o povo do Egito. Aí diz assim: disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, trazei-mas. Este, verso 4, recebendo das suas mãos todas essas coisas, trabalhou o ouro com o moinho e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregando e disse: amanhã será festa ao Senhor. A idolatria já estava presente aí mesmo, não somente pela influência representativa, porque era dessa forma que os deuses se representavam, através de animais,
através de figuras do paganismo, mas no próprio coração do povo. Moisés está demorando. Tá? Nós somos ansiosos, nossa preocupação, estamos preocupados. Como é que é? Como é que fica isso aí? Vamos esperar, vamos confiar numa coisa que nós não vimos ou nem conhecemos? Provavelmente essa deveria ser a perspectiva deles, porque apesar de ter visto tudo aquilo que Deus fez no Egito, tá? Os seus olhos ainda estavam como que obscurecidos. Tá? E não reconheceram a mão portentosa de Deus, a sua divindade. Mas nós vemos que essa idolatria ela continua no povo de Israel. Se nós pegarmos lá, 1 Reis, capítulo 1, verso de 12, capítulo 12, desculpa, verso de 27 a 28, nós vemos que na separação das tribos, 10 tribos de um lado e 2 do outro, nós vemos que a idolatria continua reinando no coração desses homens, tá? Não entendendo que é Deus quem dirige as nossas vidas. Tá? Provavelmente também pela influência pagã, e a gente sabe disso, que o Senhor não tirou todas as nações que estavam ao redor de Israel como juízo, até mesmo para prová-los, a gente vê isso na Escritura, se amavam realmente ao Senhor, se serviram realmente ao Senhor, por essa influência também, mas por causa de interesses escusos do seu próprio coração. Jeroboão, perdendo o seu poder, que foi dado por Deus, lança o povo na idolatria. É o que nós vemos no capítulo 12, verso de 27 a 28, sendo assim: se este povo subir para fazer sacrifício para a casa do Senhor Jerusalém, o coração deles se tornará para o Senhor, a Roboão, o rei de Judá, e matarão e tornarão a eles o rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta e subires a Jerusalém. Vê aqui teus deuses, ó Israel, que fizeram subir da terra do Egito. É interessante que é a mesma frase que nós vemos ali em Arão. Tá? E aí nós vemos a idolatria plantada no coração do povo, no meio do povo de Deus. Mas nós não só vemos a idolatria, e essa idolatria é física, que se manifesta através de imagem, vamos dizer assim, essa idolatria física. Nós vemos também em Acabe, por causa do seu casamento com Jezabel, filha de um rei pagão, dos Sidônios, e também porque o seu coração era um coração idólatra e não estava no Senhor. É o que nós vemos lá em 1 Reis, capítulo 18, no verso 21. Reis 18, verso 18. Verso 18. Quando diz assim, Elias diante de Acabe, vendo Acabe, Elias disse assim: és tu o perturbador de Israel? Verso 18. Responde: não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa dos teus pais, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins. E nós vemos lá no capítulo 16 de Reis, verso 33, dizendo assim: também Acabe fez um poste ídolo de madeira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor de Israel, de todos os reis dos reis de Israel que foram antes dele. Verso 31, como se fora coisa de sua menos a dar a eles os pecados da idolatria de Jeroboão, filho de Nebaste, tomou como mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Nós estamos vendo por esses relatos espaçados, em momentos distintos do povo de Deus, a idolatria presente e reinante no coração do povo. E na realidade o primeiro mandamento fala sobre isso, sobre idolatria.
sobre ter um Deus somente, lançar nele toda a sua confiança. O povo de Israel, apesar de ser o povo da lei, apesar de perceber que Deus estava presente no meio do seu povo, que eles eram filhos de Deus, serviam ao Deus Todo-Poderoso, nós vemos no meio do povo já idolatria reinante, a tal ponto de serem lançados no cativeiro por causa disso, por causa da sua idolatria. Mas nós temos vários exemplos também de fidelidade ao primeiro mandamento. Eu poderia dar um exemplo, poderia dar vários, mas quero dar um exemplo. Eu acho que o exemplo é muito forte, de Daniel. Lá em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, verso 8. A palavra de Deus diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se, comer as bebidas, comer a comida e fazer parte da mesa do rei, dos manjares do rei, era o mesmo que aceitar a adoração a esses deuses, os quais essas comidas eram oferecidas. E Daniel se recusa. Eles foram abençoados por causa disso. Lá no verso 14 a 19, e diz assim: ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim desses 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Verso 17. Ora, estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor, e ele se espanta com a situação em que esses homens se encontravam, cheios de saúde, cheios de conhecimento. Por quê? Porque Deus tinha abençoado a fidelidade desses homens. Percebam que eles são lançados ali. O povo é lançado ali. Eles são lançados ali. Por causa da idolatria reinante no meio da igreja. Nós estamos falando sobre o primeiro mandamento. E às vezes nós pensamos que idolatria é somente a adoração, ou o que algumas igrejas fazem, né? Colocando água dentro disso, imagem daquilo, cruz, né? Nas igrejas, e a gente vê até igrejas evangélicas com uma cruz assim atrás do púlpito. Na realidade, a igreja reformada, a igreja protestante, verdadeiramente protestante, ela abandona essas imagens, né? Nós não vivemos por meio de imagens. As únicas imagens que nós temos são os selos que o Senhor mesmo estabeleceu, que é a ceia do Senhor e o batismo. Mas nós nos enganamos quando achamos que a idolatria é somente essas coisas. A idolatria, ela se manifesta ou se mostra a partir somente da adoração, da devoção, ou da ligação de um elemento físico às coisas espirituais, por causa daquelas que Deus estabeleceu para nós hoje no Novo Testamento. No Velho Testamento tinha umas imagens estabelecidas por Deus. Mas hoje essas coisas se limitam somente a esses 2 selos. Então, o que seria idolatria? Seria adoração a deuses que não são deuses? Sim. Mas é mais do que isso também. A definição de idolatria e a quebra desse primeiro mandamento, nós vamos perceber, que vai muito mais além da adoração física, ou a veneração a alguma coisa, ou a introdução de alguma coisa no culto, e aí nós quebramos o primeiro e o segundo mandamento. Tá? A definição de idolatria é veneração ou adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição. Culto que se presta a ídolos. Amor excessivo, admiração exagerada. Ou seja, também podemos definir a idolatria como algo ou alguém que tome o lugar de Deus, ou diminua a honra a Deus. Aqui nós, criaturas e servos de Deus, devemos. Ou ainda, qualquer coisa muito desejada
que suplante a comunhão com Deus ou a impeça, que nos leve a transgredir a lei de Deus. Ou ainda, qualquer desejo desordenado que seja objeto de tal desejo, né, como fonte de único bem e bem-estar. E aí nós vamos perceber que a idolatria vai muito mais além daquilo que nós pensamos. Eu gostaria de dar alguns exemplos dessa idolatria. E o primeiro exemplo se encontra nos nossos primeiros pais, lá em Gênesis capítulo 29. Eu até já pregamos sobre isso, ídolos do coração. Gênesis capítulo 29. E é a narrativa de Jacó, Lia e Raquel. E nós vamos perceber que as coisas que estão relacionadas aqui são coisas legítimas. São bênçãos na vida do homem, mas que se tornaram instrumentos de idolatria porque entraram dentro dessa definição que a Escritura mesmo nos dá a partir do que é idolatria. E nós vamos perceber que a idolatria torna o que é bom em mal e pode deturpar as bênçãos de Deus, como no caso da família de Jacó. Existiam 3 deuses aí: a beleza, a maternidade e o amor conjugal. Em primeiro lugar, nós temos em Gênesis 29, 18 a 29, a narrativa falando de Jacó. Verso 18, Jacó amava Raquel e disse: 7 anos servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é o que cadeia em vez de dar a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E estes lhe pareceram poucos dias, pelo muito que amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Mas vamos ver pela narrativa, não vou expor isso aqui agora, mas pela narrativa nós vemos que o que mais Jacó desejava era uma mulher bonita que satisfizesse os seus desejos. E necessariamente não há nada de mal em contemplar a beleza e suprir desejos que nos são naturais. O desejo de se unir a uma mulher, ter uma família, ter filhos, e até de gozar da intimidade sexual no casamento. Isso é bênção de Deus. Deus que estabeleceu isso. Mas Jacó mostra que esses desejos, estavam imperando em seu coração e que o auge da sua vida era satisfazer. E aí nós temos no verso 21 a demonstração disso numa tradução mais literal, dizendo assim: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me deite com ela. Jacó estava tão enlouquecido pelo amor de Raquel que ele não percebe a armadilha em que cai. O desejo pela sua mulher, a beleza dela, o desejo que ele tinha de se casar, foram tão importantes na vida dele que ele cai numa armadilha. Ele coloca isso, de certa forma, acima de Deus. E aí você sabe a conclusão disso tudo que aconteceu. Mas não para aí. Por quê? Porque em Raquel, a maternidade para ela era um Deus. No capítulo 30, verso de 1 a 4, nós vemos claramente, vendo Raquel que não dava filho a Jacó, ele se uniu sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou em lugar de Deus, que é o teu ventre pediu de frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê a luz, que eu traga filhos ao meu colo, por meio dela. O desejo de Raquel foi tão forte que cega o seu entendimento. É um desejo que toma a sua vida por completo. Torna-se a coisa mais importante da vida dela, ao ponto de desejar a morte, como nós vemos aqui. E nós vamos ver que nas palavras de Raquel, no seu comportamento, ela demonstrava um egoísmo e uma ingratidão
com relação a Deus, pois é isso que acontece com todos aqueles que adoram a ídolos do coração, que lançam no seu coração uma outra coisa que não o Senhor. Eles nunca se satisfazem, tá? Porque esses ídolos não se satisfazem a nossa necessidade de servir. Sempre vão exigir mais. Lá no verso 24, ela diz assim, verso 23, ela concebeu e deu um filho e disse, Deus me tirou o meu vexame. Tá? Verso 22, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e fez perfeita. Ela concebeu, deu a luz um filho e disse, Deus tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo, Dê-me, Senhor, ainda outro filho. Ela não estava satisfeita com a bênção de Deus na sua vida. Ela estava frustrada depois de ter recebido aquilo que Deus deu. Por quê? Porque o seu coração estava perdido. Os ídolos do nosso coração, eles nos fazem seus servos, ou melhor, eles fazem de Deus o nosso servo. É o que diz aqui no verso 24. Dê-lhe o Senhor ainda outro filho. Mas não é só aí que você vê a idolatria presente no coração do homem. No caso de Raquel, porque ter filhos era a coisa mais importante. Tá? Ao ponto de quando recebe essa dádiva, ela não é grata diante do Senhor. Pelo contrário. Tá? Seu relacionamento com Deus é um relacionamento em que Ele está na base de servi-la. Não era servir ao Senhor. Mas Lia também tem esse problema. Lia torna o apreço do seu marido como um Deus na sua vida. Percebam que nada disso aqui, por si só, é pecado. Pelo contrário, a beleza é boa. O casamento é bom. O amor conjugal é bom. Ter filhos é bênção de Deus. Pelo apreço do seu marido é uma bênção. Mas eles transformaram isso em maldição. Todas as vezes que nossos corações estão em outras coisas que não o Senhor, nós nos tornamos idólatras. No caso de Lia, a bênção de ser mãe não foi concentrada no desejo ou melhor, a bênção de ser mãe foi concentrada no desejo de ter o seu marido para ela. Então ela pensou, vou ter muitos filhos e meu marido vai me amar. Por causa disso, esse seu comportamento tornou-se um comportamento pecaminoso, porque ela coloca isso, que é o amor do seu marido acima de qualquer coisa, além de Deus. E abrindo um parênteses aqui, nós às vezes vemos pessoas, mulheres, rapazes, com um desejo imenso de casar, isso é legítimo. Mas muitas vezes as pessoas colocam esse desejo acima de Deus. E pegam aquilo que era uma bênção. E tomam escolhas erradas por causa da idolatria do seu coração. Não são prudentes em esperar o momento de Deus na sua vida. Porque essas coisas são mais importantes que servir ao Senhor. E nós percebemos essa evidente, essa crescente idolatria no coração de Lia pelo amor do marido no texto bíblico. E a gente vê que é uma falsa esperança que ela lança em cada nascimento dos seus filhos. No capítulo 29, do verso 32, ele diz assim: concebeu, pois Lia, deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: o Senhor atendeu a minha missão, por isso agora me amará meu marido. Verso 34, outra vez concebeu Lia, deu à luz um filho, e disse: agora, desta vez, se virá mais a mim, o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Capítulo 30, verso 20, disse, e verso 19, Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó seu filho, e disse: Deus me concedeu excelente dó, desta vez permanecerá comigo, meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. O amor que ela queria receber seu marido tomou proporções de uma idolatria. Isso era a coisa mais importante na vida dela. E esse desejo cresce tanto no seu coração que ela estava a ponto de pecar.
E a atitude dela e de Raquel, por causa disso, foi errado que elas negociaram ao preço de uma comida, de mandrágoras, aquilo que lhes era o direito. Por quê? Porque todo tipo de idolatria nos leva a pecar para conseguir os nossos objetivos. Mas eu poderia também dar uma outra demonstração do que seja a idolatria. Não mais a perspectiva de Jacó, o desejo de ter uma mulher, com o desejo de contemplar a beleza da sua esposa, com o desejo de ter uma intimidade com ela, não mais a perspectiva de Raquel em ter filhos, não mais a perspectiva de Lia de ter o amor do seu marido. Todas essas coisas que nós estamos vendo aqui são legítimas e não são pecaminosas em si, mas se tornaram pecados porque estavam acima de Deus. E lá em Mateus capítulo 6, abram aí Mateus capítulo 6, nós vemos mais uma vez um exemplo de idolatria agora. Não mais dessa perspectiva, mas da ansiedade. A ansiedade é uma demonstração da idolatria no coração do homem. Por quê? Porque aqui nós vamos ver um desejo desordenado, que aquilo que o objeto que nós ansiamos, né, é a fonte única do bem e a base do nosso bem-estar. A ansiedade mostra isso. É o que a gente vê aqui. O verso 24, o Senhor já introduz esse conceito. Quando ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se levantará um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. E aí, algumas traduções é Mamon, porque Mamon era o representativo, era o Deus na antiguidade, ali entre os orientais, entre algumas culturas ali, que era o Deus que dava os bens materiais. Então, em algumas traduções, Mamon, mas é a mesma coisa, riqueza. E aí ele começa a falar dessa demonstração de idolatria no coração do homem, que se manifesta por um desejo desordenado a determinado objeto, como se fosse a única fonte do bem e do bem-estar da vida de alguém. Por que isso? Porque nós vivemos por essas coisas. Servimos essas coisas da riqueza. E a nossa vida se resume a isso. Mas a palavra de Deus está dizendo que os gentios que não têm Deus buscam essas coisas. Por que eles buscam essas coisas? Porque eles não vivem, eles vivem por meio delas. Planejam a sua vida em torno delas. Porque não tem Deus. Mas nós, como servos do Senhor, nós estamos sendo chamados a buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. A ver que o reino de Deus está em primeiro lugar, essas coisas são legítimas. Nós devemos trabalhar por essas coisas, mas isso não quer dizer que nós devemos nos preocupar com essas coisas no nosso dia a dia, como se essas coisas fossem a fonte única do nosso bem e do nosso bem-estar. Lá no Salmo 127, ele diz assim: aos seus amados ele dá, verso 2, enquanto dorme. E é interessante porque a ideia ali é de um sono, que é um sono que representa um labor tranquilo, um trabalho tranquilo, despreocupado. Despreocupado em que sentido? Nesse sentido, como se aquela coisa fosse a coisa mais importante da minha vida. E esse labor, ele representa que nós, os crentes, nos submetemos pela fé ao Senhor, aquilo que nós necessitamos. Calvino vai dizer que as mãos dos crentes, nessa perspectiva, não devem ser ociosas, é isso que a gente vai mostrar, mas sua mente vai descansar na quietude da fé, como se estivessem dormindo.
Ele vai trabalhar, mas vai saber que o fruto do seu trabalho vai ser dado por Deus. Nós vemos lá no Salmo 128, bem-aventurado o homem que anda na palavra do Senhor. Do trabalho das suas mãos comerás. O homem que tem o coração do Senhor, ele sabe que precisa trabalhar, ele sabe que precisa sustentar a sua família, mas ele sabe que essas coisas vêm da mão de Deus. Então ele trabalha nessa perspectiva. E por que isso? Porque nós temos um Deus. E a nossa preocupação maior deve ser com a nossa alma. Em como agradar o Senhor em todas essas coisas. No amor ao marido, na geração de filhos, no prazer sexual, no casamento. Em todas essas coisas, nós devemos perceber que o Senhor está em primeiro lugar e que devemos usufruir dessas coisas de forma que nós vamos agradar o Senhor, lançando sobre Ele, quando nós não temos, ou somos privados disso, momentaneamente ou por um grande tempo, confiando que Ele é um Pai amoroso. Como diz lá, Mateus capítulo 6. Eu sei que vocês têm necessidade disso. Eu vou dar isso para vocês. Como Lucas, quando faz a narrativa desse texto, ele diz assim: ó pequenino rebanho, pequeninos filhos, vocês receberam o reino de Deus. Como ele está dizendo assim, vocês têm coisas muito maiores, eu não vou dar isso para vocês. Então a nossa mente e o nosso coração deve estar no Senhor. Tem como se utilizar dessas coisas. Tá? E aí nós vemos essa perspectiva dessa ansiedade que demonstra, e aqui também uma certa avareza, tá? Essa idolatria no coração. Por quê? Porque aquilo é tão importante para mim. Tá? Porque aquilo, se eu não tiver aquilo, a minha vida vai ser infeliz. Se eu não tiver essa bênção de Deus, tá? eu não estarei bem. E nós vamos ver que não é isso. É por isso que o apóstolo Paulo diz que sabe ver toda e qualquer situação. Por quê? Porque ele era um homem que temia o Senhor, que amava o Senhor. Mas nós temos um outro exemplo disso lá em Lucas, capítulo 12. Eu gostaria que os irmãos abrissem. Esse texto é interessante. Tá? Ele mostra que muitas vezes os homens estão tão envolvidos com esse mundo que, preocupados com essas coisas materiais, como ali em Mateus capítulo 6, que não entesouram nada para a vida eterna. Buscam essas coisas, se esquecem de buscar a Deus e mostram que são idólatras, que têm um Deus que não é o Deus, cara. Por mais que venha à igreja, por mais que conclui. Por quê? Porque essas coisas são as coisas mais importantes do nosso coração. E as nossas escolhas, a maneira que nós vivemos, vai mostrar isso. Lá em Lucas capítulo 12, versos de 20 a 21, nós vemos essa realidade. Um homem que está tão envolvido com esse mundo que não se preocupa com a sua vida espiritual. Ele busca essas coisas e se esquece de buscar a Deus. Verso 20. Mas Deus diz: louco, esta noite pedirá a tua alma e tu tens preparado para quem será? E por que ele diz isso? Porque lá no verso 2 ele farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei os maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então eu direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa com ele e regala-te. Aquele homem não estava preocupado com ele, ele queria enriquecer, ele estava preocupado com a sua riqueza. Não que o crente não possa ser rico, não possa ter grandes propriedades, mas o coração dele não pode estar nisso. Mas o que é interessante nesse texto é que isso aqui é uma historinha. É uma parábola. É uma história inventada por Jesus. Não sei se aconteceu, se existia, provavelmente isso é uma realidade. Mas uma parábola geralmente é uma história que se cria com um fim didático. E o que é interessante é que essa história ela foi produzida, essa parábola foi criada, por mais que não seja uma verdade em si, ou seja, que verdade em si? Esse homem aqui tem um nome, esse homem aqui mora em determinado lugar. O Senhor Jesus está contando um fato acontecido.
de uma pessoa determinada. Aqui representa a vida de muitas pessoas. Muitos homens vivem dessa forma. Até mesmo dentro da igreja. A gente sabe disso, no tempo de Jesus não era diferente. Então, provavelmente, se ele não está falando de um homem especificamente, ele está falando de uma realidade que acontecia muito e que acontece até hoje. Mas o que é interessante não é saber se essa parábola em si, esses fatos contados aqui, foi uma história inventada ou se é real. O mais que representa é a realidade. O interessante é nós percebermos que essa parábola foi feita por um motivo. E o motivo de mostrar toda essa idolatria, a falta de insensatez, o homem que busca os bens materiais, todo momento, e que esquece de ter adorado para o reino de Deus, ela começa no verso 13. E ela foi apresentada por causa de uma atitude do homem. E que atitude é essa? Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão e reparta comigo. Se alguém chega para você, tem alguns contextos aqui específicos do lugar, então Jesus era médico, mas oficialmente ele não era conhecido como uma pessoa, um juiz poderia entrar nessa questão. Tá? Mas o caso aqui não é isso. O caso aqui é que com a parábola de Jesus, ele estava dizendo que esse homem, que o Senhor conhece das coisas, ele é onisciente, onipresente, é o homem da palavra. Por essa simples expressão, que para nós, ou para qualquer outra pessoa, seria um desejo legítimo, mas que mostrava, para aquele que conhece todas as coisas, o que estava no coração daquele homem. A idolatria. As riquezas. Ele adorava essas coisas. O seu Deus era essas coisas. O jovem rico. O jovem rico era um idólatra. Por quê? Abra em Marcos capítulo 10, verso 20 e 21. Por que o jovem rico era um idólatra? E a idolatria ela sempre se manifesta dessa forma. E Jesus, fitando a mão, disse: só uma coisa que falta. Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, que terás um tesouro no céu que não tem sério. A contrapartida da atitude de Jesus seria exigir dele: porque Deus me amou, agora eu vou amá-lo. Não é isso? Não é isso que a palavra de Deus diz? Que o Senhor nos amou primeiro, Ele não se deu por nós. Nós temos uma responsabilidade sempre a mais, porque nós somos amados primeiro e temos a responsabilidade de reciprocamente demonstrar esse amor. Ele me amou, então eu vou amar. Mas não é isso que isso acontece. Por quê? Porque ele prefere o seu dinheiro ao que o Senhor. Ele prefere viver, continuar vivendo aquela sua religião de idolatria, a demonstrar o seu amor para Deus. Quem mais ele amou nessa situação? Deus ou a riqueza? Ele é um homem religioso. Mas todas as vezes a palavra de Deus nos exige determinadas coisas e nós voluntariamente quebramos isso, nós estamos mostrando uma idolatria no nosso coração. Pode ser a nós mesmos, pode ser um objeto em si, mas nunca a Deus. E se demonstrássemos o nosso amor a Deus, se tivéssemos Deus como o nosso único Deus, nós não tomaríamos esse caminho que esse jovem tomou. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se porque era dono de muitas propriedades. Diferente de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. Nós vemos isso no capítulo 19 de Lucas, tá? Verso 8 e 9. O Senhor não exige para ele: larga tudo e me segue. Por quê? Porque provavelmente o pecado de Zaqueu era outro que ele diz: olha, eu resolvo dar metade dos meus bens, e aquilo que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. O Senhor viu? O coração daquele homem não estava naquelas coisas. Ele estava no Senhor. E o que o Senhor Jesus diz? Hoje houve salvação nessa casa.
Mas nós poderíamos dizer que não só a ansiedade demonstra a idolatria no coração do homem, com a preocupação com uma coisa que você acha que aquilo vai te dar um bem-estar, aquilo é o melhor para a sua vida, e se você não tiver aquilo, você vai ser uma pessoa infeliz, desgraçada, e busca incessantemente aquelas coisas e esquece do Senhor. Mas nós vamos ver que a avareza também é idolatria. Se nós abrirmos lá Colossenses capítulo 3, verso 5, nós vamos ver a palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 3, verso 5, dizendo assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. E aí o apóstolo Paulo repete isso em Efésios, capítulo 5, verso 5. Ele diz assim: sabei, pois, que nenhum incontinente, nem impuro ou avarento, que é idólatra, a avareza demonstra a idolatria no coração do homem, demonstra que ele não adora o único Deus, mas ele tem um outro Deus além do Deus de Israel. E aqui no caso, a avareza é excessivo e sorte apego ao dinheiro ou às coisas materiais. É interessante que, se você for fazer uma pesquisa da Escritura e perceber o sentido dessa palavra, o campo semântico, o significado de algumas palavras que estão ligadas a esse pecado, a avareza, que é a idolatria, são insaciabilidade, você nunca se satisfaz nesse fato com aquilo. Ganância, ambição de ganho, ambição desmedida, esse desejo ardente por alguma coisa, e a cobiça, que é um desejo sôfrego, ambicioso, veemente em possuir bens materiais, uma ambição desmedida com relação ao dinheiro, que nós vemos lá em Lucas, capítulo 12, versos 15 a 21. Aquele rapaz que diz assim: Senhor, simplesmente, me ajuda que o meu irmão de liderança comigo. Essas simples palavras para Jesus que são os corações. Sabia que a preocupação de toda a vida daquele homem é a mudança de vida. E ele se refere, louco, essa noite pedirão a tua alma, aquele rapaz. É aquele homem ali que faz essa pergunta. E muitos que estavam ali contemplando aquela situação juntamente com aquele jovem. Porque demonstrava claramente no coração dele o desejo de ter bens materiais acima de qualquer coisa. A gente não sabe a circunstância em que aquele jovem pediu aquilo, nem sabemos qual o fato em si. Mas pelas palavras de Jesus nós podemos entender claramente que a parábola foi para aquele jovem, para todos aqueles que colocam os bens materiais acima do Senhor. E aparentemente para mim e para você não fez nada demais. Mas o Senhor que são os corações vive muito mais do que nós podemos. Mas para aquele homem não havia tempo nem lugar para as coisas de Deus. E a gente pode perceber que a avareza também era detectada pela falta de generosidade, mesquinhez, tá? Eu me lembro de uma vez, em uma igreja, em que eu era participante, e um senhor disse assim: não, essa senhora não vai no meu carro, porque ela é muito gorda e vai quebrar meu carro. Que espaço para ela? Isso é falta de generosidade. Às vezes a gente vai precisar quebrar a roda do nosso carro, ou o amortecedor do nosso carro, para servir o nosso irmão. Isso é idolatria. Mas nós vemos essa avareza até mesmo no culto, na adoração a Deus. Nós pegarmos lá 2 Pedro, capítulo 2, verso 3. A palavra do Senhor vai dizer assim: também movidos por avareza estarão cobertos de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado, ou no tempo tarda, e a sua destruição não dora. Os falsos mestres no meio da igreja, eles negociam a verdade. Por quê? Porque querem enriquecer, porque querem ter poder sobre a congregação, porque querem ter proeminência, porque querem se dar bem, enriquecer ou ter um certo destaque com relação à religião, serem conhecidos, sei lá o quê. E isso demonstra a idolatria no coração do homem, fruto de uma avareza, de um desejo mesquinho por lucro.
seja esse lucro financeiro ou não. E aí, nesse mesmo contexto, nós temos a idolatria de si mesmo. Lá em Filipenses capítulo 3, verso 19, Paulo falando dos falsos mestres, mais uma vez, aqueles que queriam se aproveitar do Evangelho, tomar a primazia na igreja, engordar as custas do rebanho. E na realidade, nós estamos vendo aqui em Filipenses capítulo 3, 19, esses homens tendo como o fim principal da sua vida, o bem maior, os seus apetites físicos e a sua satisfação própria. Quando ele diz assim, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E Paulo está se referindo aí àqueles que aspiram à honra pessoal, ao bem-estar e ganho, não incluindo esses que vivem do ministério em sua vida, a edificação da igreja. São idólatras. Mas também a idolatria se mostra como mais uma coisa do que a Deus. E essa coisa pode ser a família, pode ser os pais, os filhos, a esposa. E lá em Mateus capítulo 10, 37, diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. O amor a Deus deve ser maior do que aquele que devotamos à nossa própria família. Se nós tivermos que escolher entre a nossa família, obedecer a Deus, em agradar a nossa família e obedecer a Deus, nós vamos desagradar os nossos familiares, vamos agradar o Senhor. E nós vamos perceber que os discípulos de Cristo sofrem, ou podem sofrer, uma perseguição familiar, como Cristo sofreu. Eu vou dizer isso à luz do que Mateus capítulo 34, 39 diz: se for preciso negar um pai ou uma mãe por causa do Evangelho, tenhamos coragem. Mas isso nós devemos fazer. Tem muitos cristãos fazendo isso. Muitos que abraçam o Evangelho no mundo muçulmano. Muitos que abraçam o Evangelho até mesmo no meio católico. Eles fazem isso e perdem os seus familiares. E se seus familiares se tornam inimigos seus próprios filhos. E por que isso? Porque a palavra de Deus diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Por quê? Porque aqueles que estão na mesma casa, uns serão chamados, e no meio desse povo, por causa de serem chamados por causa do Evangelho, eles serão rejeitados. O que Deus está dizendo é que a nossa lealdade deve ser profunda a Cristo. E o propósito com isso é dar maior, o que Jesus está falando ali em Mateus capítulo 10, dar maior valor a Cristo do que a qualquer coisa, até mesmo aos nossos familiares, esposas, filhos, maridos, pais. Essas coisas podem tomar o lugar de Deus. De que forma? De que forma? Quando honramos mais a essas pessoas do que a Deus. Quando diminuímos a honra de Deus por causa deles. Quando muitas vezes ele toma o lugar de Deus. Como foi com Eli, que não repreendia nem freava o pecado dos seus filhos. E lá em 1 Samuel, capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, verso 29. Deus diz assim para ele: por que pisais os pés dos meus sacrifícios e dos meus ofertas e manjares que eu direi se fizesse na minha morada? E tu, por que honra a teus filhos mais do que a mim? Quando nós estamos honrando os nossos familiares mais do que a Deus, nós estamos colocando eles acima de Deus. Quando a nossa honra está sendo diminuída, quando a honra de Deus está sendo diminuída, porque nós estamos honrando o homem, honrando pessoas. Essas pessoas podem ser seu pai, sua mãe, pode ser seu esposo, seus filhos. Nós estamos dizendo que essas pessoas assumiram o lugar de Deus, são mais importantes do que Deus. E aí você vê
Pais com filhos infantes que não disciplinam seus filhos, que não os orientam, que veem seus filhos andando em caminhos tortos, não fazem nada, porque têm medo, como se culpa em suas consciências, ou qualquer outra culpa, que trata seus filhos assim, mas não tem culpa diante de Deus por não discipliná-los e orientá-los. Eles estão honrando mais seus filhos, porque seus filhos se tornam deuses na sua vida. E não é aquela coisa desesperada como a gente vê em muitos pais, né? E claramente você vê que o filho está acima de qualquer coisa. Tá? Você nem precisa ser assim para dizer que está tendo um outro Deus, que está honrando alguém no lugar de Deus, que está transgredindo a lei do Senhor por causa dessa pessoa. Ou como Salomão, que preferiu honrar, agradar e seguir as suas mulheres do que a Deus, porque as mulheres de Abraão, de Salomão, fizeram com que ele se desviasse também. Fizeram com que ele adorasse o Paulo. Por que nós estamos falando sobre isso? Nós estamos estudando o primeiro mandamento. Continuaremos estudando hoje o primeiro mandamento. Mas nós precisamos entender que essas palavras elas não se fixam exclusivamente a coisas materiais. Como essa idolatria grosseira que nós vemos aí a deuses, a imagens, a elementos de culto, isso tudo também é idolatria. Por mais que se encaixe no segundo mandamento, mas também se encaixa no primeiro. Porque você está adorando através de um Deus que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus de Israel. E entendendo que todas as vezes que eu tiver que escolher entre Deus e alguma coisa, que eu escolho alguma coisa, aquilo se torna um ídolo na minha vida. Que é mais importante do que o Senhor. E aí? O que temos colocado em primeiro lugar na nossa vida? Qual é verdadeiramente o seu Deus? Alguém diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Esses ídolos você deve identificar para derrubá-los, para colocá-los submisso ao Senhor. O seu verdadeiro Deus são seus desejos? Será que você ama e tem uma devoção e entrega maior à sua profissão, a cursos, a diplomas, a honra, mais do que a Deus? Seu casamento está em primeiro lugar, seus filhos estão em primeiro lugar, que impedem que você seja um impiedoso e faça a vontade de Deus na vida deles, repreenda-os e reprove-os quando necessário. Você está imprimindo toda a sua força para enriquecer. Você tem amado a si mesmo a ponto de satisfazer tudo aquilo que traz um apetite físico ou carnal. Satisfação pessoal ou familiar tem assumido o primeiro lugar na sua vida. Você tem honrado mais a homens do que a Deus. Estamos sendo idólatras. Somos culpados diante de Deus. Nós temos outros deuses diante de nós. O que dá sentido na sua vida? O que é mais importante para você? Em que coisas você coloca a sua satisfação e esperança? A idolatria, ela leva uma pessoa a quebrar qualquer promessa, racionalizar qualquer inscrição, ou trair compromissos. A idolatria pode levar um homem a violar todos os limites dados por Deus e torná-lo escravo dessas coisas. No caso de Jacó, lá, voltando a Jacó, nossa família é importante. Certa vez uma pessoa me perguntou numa desses encontros que a gente faz sobre família e congresso, o que é mais importante? O reino de Deus ou a família? Não botou nome. Eu falei, é o reino de Deus. Mas o reino de Deus diz que a família é prioridade. A família são mais prioridades. Quando o reino de Deus é prioridade. No caso de Jacó, seu desejo é mais importante. E olhando para o exemplo dele, Jacó, aquela Lia, nossa família é importante, mas não é o centro da nossa vida. Esse lugar pertence só ao Senhor. Devemos buscar essa satisfação somente a Deus.
Somente em Deus. Porque se você não tiver essa bênção, se você não tiver a bênção de uma esposa crente, de uma esposa que ama, né? Não vou dizer uma esposa bela, todas as mulheres são lindas aos olhos dos seus maridos. Né? Se você não tiver filhos, se você não tiver o amor do seu marido, se você não tiver riquezas, se ninguém reconhecer você como um inteligente, um bom profissional, nada disso vai fazer frustração para você. Se você se sente frustrado por uma dessas coisas, precisa rever e reavaliar algumas coisas. Pode ser que não seja idolatria. Provavelmente. Muita probabilidade. Não posso dar certeza. Mas algum ídolo deve estar no seu coração.